Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Olá. Bom, vamos pedir, a permissão de Deus, de nosso Jesus, para esse estudo de hoje. Vamos pedir a ajuda dos nossos guias e mentores espirituais, para que a gente possa receber com mais clareza, esse estudo, esses ensinamentos do Cristo. Vamos começar então o tema de hoje, que a gente separou. Eu falo a gente porque a gente sempre tem uma ajuda, seja física ou espiritual, para poder estar fazendo esse trabalho. E o nosso tema de hoje é Jesus, o médico das almas. Eu escrevi aqui um textinho aqui no papel para que eu não acabe não me esquecendo, para a gente poder já ir entrando em sintonia para começar os nossos estudos. Então começa assim. O nosso tema de hoje é Jesus, o médico das almas. E sempre que falamos da figura de Jesus, gostamos de nos lembrar do mestre grandioso, o grande educador das almas em evolução no planeta Terra. Ele nos conduz e nos acompanha há milhões de anos. Conhece a cada um de nós. Conhece as nossas forças e também as nossas fraquezas, nossos deslizes, aquelas deficiências que temos. E pensar em Jesus na perspectiva espírita é imaginá-lo em sua grandeza espiritual. Nós não podemos comparar Jesus à nossa pequenez espiritual e psicológica, porque Jesus não cabe dentro de nós. Seria como colocar um oceano dentro de um copo. A estrutura espiritual do Cristo é superior a qualquer coisa que possamos imaginar. Portanto, devemos sempre olhar para Ele na qualidade de mestre amado, cujas palavras, atos e ensinos são responsáveis pela redenção de nossas almas. Nesse sentido, toda vez que falarmos de Jesus como um médico, é natural que pensamos nas doenças e nas curas realizadas por ele. Por onde Jesus andava, ele era procurado pelos doentes. Uns eram pessoas infelizes, tristes, outros eram cegos, paralíticos, doenças de pele, que naquela época tinha muito, que era a lepra. Jesus sempre tinha uma palavra de carinho, um acolhimento e aquele magnetismo enorme. E de certo que muitos saíram desse encontro curados fisicamente. E certo também que muitos que foram curados fisicamente voltaram a adoecer. Porque a base da doença não estava no corpo físico. Aquele processo de suporte magnético espiritual feito pelo Cristo não pôde ser mantido pelaquela mente, e ela voltava aos mesmos padrões de sentimentos e pensamentos. E assim, voltava a apresentar os mesmos sintomas físicos. E os que conseguiram se manter saudáveis foi porque conseguiram fixar as mensagens de Jesus, mudar completamente o rumo de suas vidas e dar início ao processo de evolução espiritual. É importante entendermos que quem adoece verdadeiramente é o espírito, e quem conserva verdadeiramente a saúde é o espírito. E o que adianta, a gente falar de Jesus como médico das almas se nós não estudarmos com paciência e com reflexão sobre as doenças da alma? Quais são as doenças da alma, Por que a alma adoece? Quais as causas? Bom, aí, comecei a pensar e lembrei de um livro chamado Ação e Reação, que tem uma história onde fala que André Luiz, acho que junto com Silas, se eu não me engano, eles vão fazer aquele trabalho de assistência aos obsessores. E Silas, com a sua experiência, começa a chegar perto de dois obsessores que eram tios
né, do obsediado, e começa a se chegar, a fazer a política da boa vizinhança, não recriminou, não tentou mudar o que eles estavam fazendo, e André Luiz ficou, tipo, curioso, né, pela atitude de Silas. Aí ele ficou tipo assim, por que Silas está fazendo dessa forma, né? Tá se chegando no pessoal, tá procurando fazer aquela política da boa vizinhança. O Silas falava uma coisa, uma palavrinha boa para tentar, mas nada muito intenso para poder fazer mudar aquele processo de obsessão. Foi aí que André Luiz entendeu que Silas estava querendo entender, né? Aprender como funcionava, né? Silas, ele queria saber qual era o processo que permitia a eles ter acesso à mente daquele rapaz, né? E conseguir exercer domínio sobre ela. Então, o que aconteceu? O que ele fez? Ele ficou ali querendo ser, né, mais amigo dos obsessores, e os obsessores, vendo o interesse de Silas, falou, tá, vou te explicar como é que funciona, como é que a gente consegue fazer essa questão da obsessão, né? Foi aí que eles receberam uma aula de como fazer esse processo obsessivo, né? E a gente imagina que os espíritos que estão praticando, né, atos que são ruins, não são inteligentes, não tem como é que eu vou falar? Eles não têm aquela questão de essa inteligência, né? Essa astuta, né? Sei lá como é que fala, para poder conseguir, né, fazer isso. Ele falou, pô, como é que eles conseguem? E até eles conseguiram dar uma aula de como fazer, né, de espiritismo. Aí eles vêm falar assim, ó, nesse trecho do Ação e Reação. Aprendemos nas escolas de vingadores. Observação da nota do autor. Refere-se à entidade, a organizações mantidas por inteligências criminosas. Você tem noção? Homiciadas temporariamente nos planos inferiores. Olha só a audácia. Eles têm uma organização mantidas por inteligências criminosas. Olha isso. O quanto que eles são inteligentes, são espertos, né? O quanto eles são organizados. Eles têm na sua faculdade, doutorado, pós-graduação, tudo para fazer as coisas, né? E a gente acha que só os espíritos de luz é organizado, sabe fazer as coisas. Não, eles também sabem, têm bastante inteligência e capacidade para fazer as coisas. Então ele vem explicando. Aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou seja, um tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além de pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central. Olha essa questão, desejo central, gravem bem, gente. Que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a construir o reflexo dominante da nossa personalidade. Ou seja, vou parar. Eu ia continuar, mas eu vou parar. Esse desejo central. Como funciona isso? É assim, eles são tão inteligentes que vocês acham que os obsessores, eles... passou, hoje eu vim aqui, vou obsediar ela, vou fazer tal coisa para ela ficar irritada e depois eu vou embora. Não, eles são muito inteligentes, sabe? Eles se programam, são organizados. Eles passam, sei lá, meses, anos, décadas do nosso lado, tentando entender, né? E saber qual é o nosso desejo central. Isso mesmo. Eles têm laboratório, cobaias e equipamentos. Isso mesmo, tem mesmo. É uma tecnologia gigante que eles têm. Depois você me fala seu nome, Viana. Eu não sei. Aí, o que acontece? Eles ficam do nosso lado ali anotando. Tá aqui do meu lado, meu obsessor. E fica ali. Vamos lá, a Aline acordou. A Aline pensou, acordei, vou levantar, vou escovar o dente, vou tomar café. Aí quando eu pensei em tomar café, eu pensei, né? Nossa, tô gorda, tenho que emagrecer. Aí ele foi lá, anotou. A Aline
falou isso, e emagreci. Aí eu acordei, escovei meu dente, tomei meu café. Quando eu tô pegando o segundo pão, eu pensei de novo, ai meu Deus do céu, eu tô comendo o segundo pão, eu tenho que emagrecer. Ele, opa, 2 vezes ela falou sobre isso. Então vamos. Aí passou o dia, eu fui beber água, tive sede, né? Levei meu filho pra escola, fui trabalhar, fui no mercado, várias coisas. Maiklane. Várias coisas, né? E no meio disso tudo que eu tô fazendo no dia a dia, na correria, vou no mercado, não sei o que, chego no mercado, vejo um monte de coisa gostosa e falei, ai, não posso comprar porque eu tenho que emagrecer. Eles, opa, anota lá, mais um, a Aline tá querendo emagrecer. E aí vai, eu vou correndo meu dia, né? Vou fazer o cabelo, fazer unha, e passo na rua, e faço não sei o que, lembro que minha filha pediu alguma coisa, eu tenho que fazer, né? E aí a gente vai, nosso dia vai acontecendo com milhares de pensamentos, como ele fala aqui, que são pensamentos comuns, né? Imediatista, comum. Porque agora eu tô com sede, vou beber água. Mas no meio disso tudo, eu pensei umas 4 vezes, 5, que eu tenho que emagrecer. Então ali eles já anotaram, né? Então eles já perceberam, hoje eu fiz isso, amanhã e eu tô naquele na minha cabeça, né? Ele fala, ó, pensamento principal, o desejo, quando ele fala assim, o desejo central da Aline hoje, que mais está mexendo com ela, é aquela que quer emagrecer. Então é aí que a gente vai atacar ela. Então eles ficam aqui, mas às vezes eles não conseguem entender qual é, porque eu penso tanta coisa, mas por isso eles ficam às vezes, sei lá, meses, anos, centenas de tempo lá do nosso lado, porque eles querem descobrir qual é o nosso desejo central, porque é ali que é onde eles têm que atacar, né? Então ali o que eles fazem? Eles começam, opa, se ela quer emagrecer a todo custo e ela tá com pressa, já sei. Eu sei que tem um lugar, ou alguém que tá vendendo um mata-rato seca rápido, um chumbinho que promete que vai emagrecer, que em 2 dias tá magro. Então ali eles começam a colocar na minha cabeça, eu tenho que tomar alguma coisa, um remédio, porque eu não quero fazer dieta, não quero fazer academia, então eu quero tomar alguma coisa pra ser rápido, pra me emagrecer. E ali eles começam a trabalhar aquilo na minha cabeça. Isso aqui eu tô dando, tá? Só um exemplo. Trabalhando na minha cabeça que eu tenho que fazer alguma coisa, tem que ser rápido, e ali eu começo a pensar isso. Daqui a pouco eu consigo achar esse tal remédio que vai me matar rato, seca rato, que eu falo, né? Que eu vou tomar e em 2 dias eu vou ficar magra. Que vai me trazer um problemaço de saúde que posso até vir a desencarnar. Porque a finalidade deles é essa. É que eu fique mal, é que eu fique doente, é que eu tente atentar contra a minha vida, né? Que eu fique tão desmotivada, que eu fique tanto depressiva, olhar pra mim, não me ver bem, não me ver bonita, que tô gorda, tô isso, tô aquilo outro, que às vezes eu vou querer desistir, vou querer o suicídio, vou querer tomar um remédio qualquer sem procedência nenhuma, pelo simples fato que eu preciso emagrecer. E é ali que eles conseguem o objetivo deles, porque eles descobriram qual é o meu desejo central. Então vamos continuar. Vamos lá. Por isso, eles, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam, a experiência rotineira, emitimos dos mais frequentes os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, por meio das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usuário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. A irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos a retificar ou punir, ou seja, né, quando ele conhece, quando ele consegue detectar, né, o reflexo da criatura que eles querem retificar, né, ou que eles querem punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que lhes superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental.
Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir. Entidades outras que lhe adaptam ao modo de sentir e de ser. Quando não possamos por nós mesmos, à falta de tempo, criar as telas que desejamos, com vista aos fins visados, por intermédio da determinação hipnótica. Por semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta, de outras mentes desencarnada ou não, atraída por seu próprio reflexo. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Olha isso, gente. É aquela história, né? Cada um de nós tem um lobo bom e um lobo mau. Qual é aquele que ganha? É aquele que a gente alimenta. É exatamente sobre isso que eles estão falando. Estão alertando, que eles estão mostrando pra gente como que eles fazem. Quer dizer, eles ensinaram ao André Luiz e ao Silas como que eles fazem para poder atacar a gente. E quem é que deixa, quem é que permite? Somos nós mesmos, porque se não é esse nosso desejo central, porque é através dele que eles... É cobiça, é inveja, é ganância, a ira, o nervosismo. Cada um, né, tem o seu desejo central, tem a sua doença da alma. Basta cada um identificar a sua, né? Agora não, mais tarde, quando a gente acabar aqui desse bate-papo, a gente pensa e reflete qual é o nosso desejo. Então, o que está movendo o nosso dia a dia, né? Aquele pensamento que está sempre martelando aqui dentro da gente. Às vezes a gente está assim, poxa, eu ando tão triste, eu ando tão desanimado, né? Aí tu vai na correria do dia, tá fazendo uma coisa, fazendo daqui a um quando tu para um segundo, tu, poxa, minha vida tá muito chata. Tô triste, tô desanimada, tô sem perspectiva nenhuma. E aí você continua. Aí passa o dia, correria, você tá fazendo uma coisa, fazendo outra, daqui a pouco você pensa de novo isso. E é ali que eles atacam. Eles ficam ali, ó, fazendo, é exatamente isso, Ivan. O autoconhecimento, a gente começar a se analisar e buscar dentro da gente a nossa doença, né? A doença que tá dentro da nossa alma e a gente tá ali, ó, alimentando e deixando, né, que os outros ataquem a gente dessa forma. Porque é exatamente isso, assim, no plano físico a gente fala, diga com quem andas que eu te direi quem és, né, que o pessoal fala, e eu costumo falar no plano espiritual me fala o que você pensa e o que você sente, que eu te direi quais são as suas companhias espirituais. Com quem é que a gente se sintoniza, dependendo do que a gente está pensando e está sentindo. Porque é vibração, não tem para onde fugir. É sintonia, a gente vai igual imã, a gente atrai, né? Aí ele vem falando assim, ó. Indiscutivelmente, a exposição é perfeita. Cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, agariando as influências felizes ou infelizes, que nos mantém na situação que buscamos. O céu ou o inferno são reflexos de nós mesmos, né? O avarento, sob nossa vista, guarda o propósito de comprar ou extorquir determinada gleba da vizinha. Aqui ele já vem explicando, não vou nem continuar aqui, né? Porque ele só quer explicar como que eles estavam atacando esse rapaz. Eles falaram que, tipo assim, ele era avarento, né? Esse rapaz que ele estava obsediando, ele queria bens materiais, ele estava preocupado com isso. E como que ele conseguiu? Ele já tinha muito, mas ele queria mais. E como que ele conseguiu aquele muito? Através do pai dele que faleceu e ele recebeu aquilo como herança. E como o pai dele conseguiu aquilo? O pai dele, para conseguir aquela fortuna, ele matou os dois irmãos. Por isso que eram os tios desse rapaz que estavam obsediando. Queriam que ele morresse também. E de que forma? Colocando ele para poder ter mais cobiça, querer comprar mais coisa, né? Criminosamente conseguir a terra dos vizinhos e aonde acontecesse alguma coisa que ele viesse a desencarnar e eles poderiam concluir o que eles queriam, né? Para vocês verem o tamanho da organização que é, né? Esse lado também espiritual que
que são dos obsessores, né? Eu tenho um amigo que faz palestra também, que se chama Palestra de Davi, ele falou que a gente precisava entender sobre a obsessão, porque isso é a questão de, ele fala que é utilidade pública, que a gente deve divulgar isso para que a gente possa, nesse autoconhecimento, tentar se proteger, né? Entender um pouco. E depois, gente, que eu achei isso daí, eu fui lá no livro que a gente estava falando, né? A gente fala, mas por que tá falando do ação e reação de obsessão se a gente está falando de Jesus, o médico das almas, né? Porque eu mostrei como que eles atacam a nossa doença, né? Através do nosso desejo central. E agora eu vou falar para vocês, vou ler aqui uma passagem que fala, eu separei duas na realidade, porque eu acho que para mim foram bem marcantes. E como que Jesus, né, ele fazia essa cura, né, como que funcionava essa cura. Então aqui deixa eu pegar aqui, onde foi que eu achei? Aqui, Maria de Magdala, gente, esse tema pra mim eu adoro, né, mas vamos lá, eu vou tentar ser bem breve. Maria de Magdala, o desejo central dela, o que movia o íntimo dela, era o amor. Ela tinha sede de amar, só que ela fazia de forma errada, ela não conhecia o verdadeiro amor. Ela era muito bonita, então ela tinha todos os homens aos pés dela, fazendo todos os caprichos, né? Ela tinha, até anotei aqui, ó, o desejo central dela era envolvido com energia sexual, com carência afetiva, né? Foram as duas pessoas que eu separei, que foi a Maria de Magdala e de Bartolomeu, que o desejo central de Bartolomeu já era recursos materiais, ficar rico, né? Então, de Maria de Magdala fala assim, ó. Depois que Maria de Magdala, né, conheceu, viu Jesus, viu ali, né, ela sedenta de amor, como ela era, ela fez, não existe um outro amor, né, do que esse que eu tô pensando, esse amor físico, né, ela queria ser amada, ela queria ser cortejada, né, mas chegou um momento da vida dela que ela falou assim, existe algo mais e eu preciso entender e conhecer esse algo mais que para mim é desconhecido. Foi quando ela ouviu Jesus, né, e depois ela falou assim, Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podes adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai que tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Ou seja, ela fala assim, né? A vida dela tá sendo, não tem um fundamento, tá vazia, né? Tá amargurada, por mais que ela tivesse todas as pessoas que ela queria aos pés dela, já estava estranho, tinha alguma coisa a mais que ela procurava. Ela não estava satisfeita só com isso. As primeiras lágrimas que borbulhavam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita, e ela, porém, continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Então o profeta Nazareno fitou-a, enternecido, sondando as profundezas do seu pensamento, e respondeu bondoso. Vou repetir para vocês, olha. O profeta Nazareno fitou-a, enternecido, sondando as profundezas do seu pensamento, as profundezas do nosso pensamento. Olha isso, o que ele quis, o que ele procurou ali? O nosso desejo central. Ele foi lá no desejo central de Maria de Magdala ver qual era. Buscou lá no íntimo dela, das profundezas do pensamento dela, qual era o desejo central dela. E ali ele viu que realmente era o amor. Só que ela estava usando ele fazendo de forma errada. Então, Jesus responde para ela. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde está o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus.
sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sobre a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. E ali então, gente, começou o quê? O processo de cura, né? Da Maria de Magdala, porque naquele momento ela entendeu que ela reconheceu aquele amor maior que ela tanto procurava, que ela tanto tinha sede, né? Ela tinha sede de amor. Ela precisava ser abastecida, né, dessa energia, desse amor verdadeiro, que ela não estava encontrando mais naquele momento. É muito natural que isso aconteça com a gente. Às vezes a gente está na nossa correria do dia a dia, a gente fala, eu já conquistei, a minha vida tá legal, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, eu tenho a minha casa, eu tenho um carro, minha vida tá legal, mas não sei, falta algo, eu não consigo entender esse algo que falta, né? O que eu tô buscando? É aquele momento que você começa a sentir sede do amor verdadeiro, que é a sede de Deus, né? Sede dessa comunhão, né? Dessa sintonia, né? Desse amor verdadeiro. Aí ele vem falando assim, ó, depois. A pecadora de Magdala escutava o mestre bebendo-lhe as palavras, ó, como eu falei, a sede, né? De ser abastecida, bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim a sua alma incompreendida. Os mais levianos permitiam as boas inclinações. Os aparentemente virtuosos desprezavam sem piedade. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente. No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus. Tua sede é real, ou seja, ele olhou lá nas profundezas, né, no desejo central dela e viu que ela realmente tinha uma sede de amor, né, que aquilo era verdade. Só que o mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreendas que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita, porque não é fácil amar a Deus, né? Não é fácil amar a Jesus, é fácil a gente amar o nosso filho, nosso marido, nossa mãe, nosso pai, as pessoas, nossos amigos, é muito fácil. Agora, amar a Deus e a todos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo é muito difícil. E é esse amor verdadeiro que é o amor de Jesus, né? Onde ele vem falando assim, ó. Porém, a marcha pela porta é muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom com os outros ou honesto com os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. O que ele quer dizer aqui? É fácil eu ser honesta com as pessoas que eu gosto, né? Quando um amigo, uma pessoa conhecida, né? É fácil então eu falo assim, ó, desejar coisas boas para as pessoas que eu gosto, pessoas que estão no meu círculo, mas será que é tão fácil assim eu ser honesta com uma pessoa que não me conhece? Né? Eu tá lá sei lá, de repente, um exemplo, sei lá, num banheiro público, pegar o papel e falar, ninguém tá vendo, eu vou jogar aqui o papel em qualquer lugar, ou eu só vou jogar no local certo, porque ali ninguém tá me vendo, né? Eu achar que eu tô sozinha, eu posso fazer determinadas coisas que se eu estivesse na presença de outras pessoas que eu conheço, eu não faria, né? Então, onde ele fala aqui, né, que é muito fácil a gente ser bom, a gente ser caridoso com as pessoas que a gente conhece, né? Com as pessoas que a gente gosta. Aos que amam e os que pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem os seus familiares, os que adoram os deuses de favor, isso tudo é muito fácil, né? O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalho para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema.
Olha que lindo, né, gente? É difícil, hein? Muito difícil, mas a gente tá lá, ó. Aí ele fala assim, ó. Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Aí a gente fala assim, né? Como ele fala aqui, ó. Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Porque só, às vezes a gente fala assim, gente, só quem passa por alguma dificuldade consegue transpor esses obstáculos, consegue entender que não, a vida não é feita só daquilo. Ele fala assim, Deus tem uma coisa a mais pra gente. A gente, talvez no momento, a gente não entenda, né? Eu digo assim, ó, a gente perdeu um ente querido, às vezes é difícil pra gente, a gente não entende, mas a gente precisa ter esse sacrifício que a gente tem dentro da gente, essa dor, e a gente saber passar por ela com resignação, né? Tendo essa fé, continuando tendo esse amor por Deus, mesmo a gente tendo perdido um ente querido, é uma forma, como ele fala aqui, né? De um coração experiente e brando, né? Que foi sacrificado. E a luz vem daí. É porque, como eu falei, é difícil, né? A gente perder um ente querido e continuar contemplando, continuar louvando a Deus, continuar sendo grato a Deus, né? É a gente passar dificuldade financeira e continuar ali, ó, né? Sempre em agradecimento, sendo sempre grato, mesmo às vezes faltando um alimento dentro de casa. É nesses momentos, né, que ele fala, que ele tá falando aqui, ó, a luz humana vem do coração que passa por isso, né? E agora eu vou passar para falar aqui sobre Bartolomeu, que é um outro tipo, que ele vem falando assim, né? É um outro tipo de... Peraí, deixa eu achar aqui. Achei Bartolomeu. Achei, né? Bartolomeu, vou falar aqui basicamente para vocês como que era Bartolomeu. A gente já falou de Madalena e acho que muitos conhecem Madalena, né? Bartolomeu, ele era um discípulo que o desejo central dele, como eu falei, era as coisas materiais. E a preocupação dele era vender bastante peixe para que ele ganhasse bastante dinheiro. E ele era muito irritado e ele não tinha paciência, ele era reclamão porque ia pescar, vinha pouco peixe, ele não conseguia, chegava no comércio lá, o pessoal queria comprar muito barato, entendeu? Isso tudo irritava muito o Bartolomeu, porque ele precisava de dinheiro. Esse era o desejo central de Bartolomeu, né? Bartolomeu já era uma pessoa triste de natureza, gente, tudo para ele estava ruim. Bartolomeu acordava, estava só, ele falou, poxa, mas pensei que hoje ia estar frio, né? Aí vai pescar e fala, nossa, mas essa rede velha, gente, meu Deus do céu, vou ter que pescar com essa rede velha. Bartolomeu era o tempo todo assim. Se fosse no dia de hoje, ia ser mais ou menos isso. Ele ia chegar para Jesus e ia falar, quer ver? Vou ler aqui para vocês entenderem melhor. Aí Bartolomeu era triste. Vezes inúmeras o Senhor surpreendia em meditações profundas e dolorosas. É aquela reflexão que a gente fica com a gente mesmo quando a gente tá triste, fala deprimido, fala, ai meu Deus do céu, minha vida tá um saco, cara. Tô cansada, tô sobrecarregada. Ai, minha vida não tem nada de bom. E tô aquela, né? Pô, mas eu sou grata a tudo que eu tenho, poxa. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho saúde. Aí quando eu tomo uma parada, eu começo a refletir comigo mesma, né? E falo, pô, mas tá chato. Muito chato, né? Nada pra fazer, também entediada, né? Então, vira e mexe. Por mais que a gente tivesse aquele gás, Jesus olhava para Bartolomeu. Bartolomeu já andava com Jesus. Já era discípulo. Jesus olhava e pegava Bartolomeu triste nesses pensamentos. Aí uma bela vez, né? O Bartolomeu virou para Jesus e falou, mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê da minha tristeza amargurosa. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança para o reino de luz, que nos espera os corações além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda a parte, a vitória é a vitória do crime. O jogo das ambições, a colheita dos enganos. Ou seja, gente, olha só, preste atenção. Bartolomeu, né, falou,
Jesus, eu não sei por que essa minha tristeza, eu não entendo, não consigo, mas eu já ouvi falar que o seu reino não é desse mundo, e eu acredito que o reino não é desse mundo, né? Existe uma coisa muito melhor, você me deu esperança. Mas Jesus, olha, eu vou te falar, porque tá difícil, hein? Ó, aí, ó, o mal sempre ganha, só vive dando vitória do crime, as ambições, o que é isso, gente? Nada mais é do que quando a gente é pessimista, né? Quando a gente fica dando ênfase às coisas ruins da nossa vida, e quando a gente reclama, a gente tem o hábito de reclamar, né? Que é esse negócio de clamar de novo, de ficar ali nesse processo, né? Que eu acho que é a auto-obsessão, a gente fica ali naquele processo. E se fosse hoje, a gente ia falar, então, Aline, ia falar, não, então, Senhor, Jesus, eu sei que a verdadeira vida não é essa, né? É a vida espiritual. Mas a minha vida tá uma beleza, né? Eu tenho saúde, tenho meu trabalho, tenho minha família, tenho minha casa. Quando eu tô estudando, sabe, para ser uma pessoa melhor, Senhor. Mas, ó, vou te falar, hein? Tá difícil, hein? Essa pandemia, olha, esse pessoal perdendo emprego. Cara, e essa política? Meu Deus do céu, como é que pode isso, gente? Não tá dando certo, não. A gente pensou que as pessoas iam melhorar com a pandemia. Tá melhorando, não. E o presidente, gente, como é que funciona? Essa vacina que não chega. Mas, eu sou espírita, né? Eu acredito que as coisas vão melhorar. Para pra pensar. Olha só como que a gente... Isso é coisa natural que a gente faz, né? Não, eu entendo, a minha vida tá boa, poxa. Eu tenho minha casa, meu trabalho. Mas, pô, podia estar melhor, né? Eu queria tal coisa. Nesse lado aqui tá ruim. Ou seja, a gente não consegue, né? A gente não consegue, como é que fala? Dar ênfase às coisas realmente que importam na nossa vida. A gente foca muito, tem o hábito de focar nas coisas ruins e esquecer tudo aquilo que a gente tem de bom na nossa vida, né? Se a gente tem problema na parte financeira, a gente foca nesse problema e esquece que a gente tem uma saúde ótima. Sabe? A gente tem problema na parte sentimental, né? Nosso relacionamento não vai legal, mas a gente foca nesse problema e esquece que a gente tem um trabalho maravilhoso, uma casa, uma mãe, um pai, né? Isso a gente não valoriza, a gente não engrandece, a gente não foca, a gente tem esse hábito de focar nas coisas ruins. A gente precisa aprender a virar essa chave, que é uma grande transformação na nossa vida, né? Aí você vê Bartolomeu fazendo essas reclamações para Jesus. Então, aí vamos continuar. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou brandamente e falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é o evangelho da boa nova. Já viste, Bartolomeu, uma boa notícia nos produzir alegria? Uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em fases dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Olha o que Jesus... Olha só, gente, como Jesus era puro amor. Ele não chegou para Bartolomeu e falou, pô, Bartolomeu, para de reclamar, cara. Tu tá reclamando pra caramba. Pô, foca aí nas coisas boas. Não. Você não... Jesus só falou assim, que bom que você sabe que né, existe uma vida além, o reino de Deus não é desse mundo, né? Mas... claro que a gente trouxe uma boa nova e uma boa notícia, mas o que o Evangelho quer se não é, né, colocar o bom ânimo, né, no espírito dos meus discípulos. Jesus falou, o Evangelho, a boa nova, o Evangelho, ele quer o quê? Colocar o bom ânimo dentro da gente. Que a gente consiga enxergar o além, né, o porvir, até nas coisas ruins. Se você pegar ali, ó, no detalhe, procurar, você vai achar alguma coisa boa. Você vai achar um ensinamento. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu perdi um exemplo. Meu pai com 15 anos. Aí você fala assim, nossa, mas você perdeu, caramba, né? Pô, eu não fui criada. Quando eu casei, eu não tinha meu pai, que eu perdi meu pai com 15 anos. Mas você parou para pensar que você teve a oportunidade de viver com aquele espírito durante 15 anos da sua vida, quando muitas pessoas nem chegou a conhecer ele, nem o seu pai, no caso, o pai da pessoa.
é uma forma, é um lado de ver as coisas que a gente procura, tem que procurar, tentar procurar o melhor lado, um lado que não seja tão dolorido, tão sofrido, o lado do consolador, né? Aí vem falando assim: se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não está neste mundo, isto não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morreram na terra. Achas que eu não teria vindo a este mundo sem a certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas antes de frutificar para o espírito dos povos. Né, gente? É aquele ditado, né, que fala que... É aquele ditado que o pessoal fala muito. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Jesus, ele foi bem claro, ele falou aqui, ó, o Evangelho terá que florescer primeiramente na alma das criaturas para depois frutificar para o espírito dos povos. Olha isso, gente. Não é? Tem noção? Enquanto a gente não mudar o nosso interior, o planeta não vai mudar, né? Se eu, Aline, não mudar, o meu bairro, a minha cidade, o meu país não vai mudar, porque a mudança depende de cada um. Se eu, Aline, não mudar, esse ciclo vicioso que tá me deixando a minha alma doente não vai mudar. Porque enquanto dentro de mim não florescer, não vai dar frutos. Então, até mesmo para poder... Oi, meu amor, tudo bem? Saudade. Esqueci do nome dele, Ludmila. Depois você me fala. Muito tempo, tô ficando velha já. Então, se a gente não buscar essa mudança, o mundo não vai mudar. Então, quando falam, seja você a mudança que você quer no mundo, é isso mesmo, é exatamente isso que Jesus fala. Mas Jesus vem falando, né? Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Depois de uma pausa em que os discípulos contemplavam silencioso, o mestre continuou. A vida terrestre é uma estrada pedregosa, que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me. Olha só, gente, eu vou ler de novo, gente, pelo amor de Deus, olha só, olha que coisa interessante que ele fala, ó. A vida terrestre é uma estrada pedregosa, ou seja, a nossa vida ela é cheia de pedras, cheia de obstáculos, que conduz os braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, né? Aquele processo. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde é o convite do nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Olha isso, gente. Vocês conseguiram entender isso? Ele vem falando, né, olha, exatamente o que ele fala. A vida terrestre, ela é difícil, cheia de problemas, cheia de obstáculos, porque a gente precisa entender uma coisa muito, muito, muito importante. Se dentro da nossa vida, uma área da nossa vida, tem algum tipo de adversidade, gente, seja, cada um tem a sua, alguma coisa ali, você para pensar. Se você está passando por uma adversidade em alguma área da sua vida, isso quer dizer que a semeadura ali naquele ponto não foi legal, não foi boa. Isso vocês precisam entender para que a gente consiga mudar essa frequência, quando a gente conseguir entender. Se eu tenho um problema
na minha vida, né, na área, vamos dizer assim, sentimental, né? Será que isso não é um convite para mim pensar, falar, olha, acho que a minha semeadura lá, né, quando eu plantei muita coisa boa nessa área não, e agora eu tô vindo aqui, ó, tô com essa diversidade, tô tendo que lutar, tô tendo que batalhar. Será que isso não é um convite pra gente se melhorar nessa área? Ver aí alguma coisa? Se essa nossa diversidade é na área financeira, será que a gente, quando a gente semeou lá, quando a gente teve muito dinheiro e a gente semeou lá, será que a gente agiu corretamente? Por isso a gente veio, porque não pense que é um castigo não, porque na maioria das vezes somos nós que pedimos essas dificuldades, nós escolhemos lá por quais a gente quer passar para nossa evolução. E ele continua. Ah, e detalhe, ele vem falando aqui, ó, na luta, né, que você fala, na atividade ou no descanso físico, ou seja, no dia a dia, na sua correria, na sua falta de tempo, ou no momento que você está descansando, nas primeiras horas que você acorda, ou na hora que você vai deitar ou vai dormir, há uma oportunidade sequer de 1 minuto, 10 minutos, uma leve ação, uma coisa mínima que você possa fazer. Uma palavra humilde, um sorriso que você possa dar para alguém. É um copo d'água que você pega para uma pessoa que te pediu. Ou é um telefonema, ou você escutar alguém conversar, desabafar com você. Sempre há uma oportunidade de trabalho, como ele fala aqui, uma oportunidade de semearmos as bênçãos do Pai, né? De estar fazendo a caridade, que a gente acha que caridade requer tempo, requer dinheiro. E não, gente, não. É muito mais amplo, muito mais abrangente do que tempo e dinheiro. A gente pode estar fazendo caridade em só dar um ouvido para um amigo. A gente pode estar fazendo uma caridade em estar fazendo uma oração por alguém, né? Em passar na rua e dar um sorriso para alguém. Às vezes você nem conhece, a pessoa só quer um sorriso e você olha para aquela pessoa e você sorri, e aquela pessoa fala, era só isso que eu queria, né? Um bom dia, ser enxergado por alguém. E Jesus continua, né? Aí vamos lá. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Ou seja, ele vem falando assim, em geral, os homens usam o tempo que tem, ou que resta, ou que tem durante o trabalho do dia a dia, para a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, ou seja, para as nossas futilidades, as coisas materiais, as coisas mundanas. A gente só tem tempo para as coisas mundanas, né? A gente sempre fala, eu quero estudar mais, eu quero ouvir mais sobre Deus, eu quero ler a Bíblia, eu quero frequentar uma casa. Mas não tenho tempo. Tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que comprar as coisas, com o tempo que eu tenho que sair, eu tenho que passear, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. A gente arranja um monte de desculpa, a gente não tem tempo, né? Para isso, a gente não consegue arranjar tempo para essas coisas. Aí ele fala, né? Essas coisas perturbando a nossa própria marcha, a nossa própria evolução. A gente mesmo atrapalha a gente. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Às vezes a gente perde vida, perde encarnações preocupada em coisas que não são, né, as preciosidades de Deus. A gente se preocupa com as coisas passageiras, materiais, né? A gente, não, tem que trabalhar muito, que eu quero comprar isso, tô precisando de dinheiro. E esquece que a verdadeira vida é a vida espiritual, né? A gente precisa achar um equilíbrio, arrumar um tempo, né? Como ele falou aqui, às vezes é 1 hora. No seu acordar, no seu levantar, numa hora de descanso, a gente precisa, né, ter essa proximidade com Deus. Em vista dessas razões, observamos que os viajadores da Terra estão sempre desalentados na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte das pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas e em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor
a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou em sua jornada e em todos os aspectos do caminho, né? Porque ele vem falando assim, a gente está tão preocupado com o resultado final, que é tipo assim, ó, eu tô preocupado, a minha vida, eu só quero saber lá no resultado final que quando eu envelhecer, eu quero ter 50 coisas, eu quero estar rica, eu quero estar não sei o quê. E esquece do trajeto, sabe? Das coisas simples. Ele fala assim, ó, uma palavra boa que você escutou de um amigo, né? De olhar os perfumes das flores, acariciar, né? De contemplar as maravilhas, de você olhar assim uma árvore e falar, nossa, olha a perfeição, né? Desses pequenos detalhes, quando, no meu dia a dia eu vou tirar um tempo para curtir, né? Tá com meus filhos, a família, ou para ler, para escutar uma boa música, ou tentar compreender mais os ensinamentos de Deus. E ele vem falando. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois que, sem mesmo perceber inteiramente o alcançasse as suas palavras, Bartolomeu interrogou. Porque Bartolomeu tinha o hábito de reclamar, né, gente? Então ele quis mais uma vez reclamar. Ele falou assim, mas o evangelho exige de nós fortaleza permanente? Aí Jesus responde, a verdade não exige, ela transforma. O evangelho não poderia reclamar estados especiais em seus discípulos, porém, é preciso considerar que a alegria e a coragem, a esperança, devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Olha isso que Jesus fala, olha, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes das atividades do seu dia a dia. Ou seja, no dia a dia a gente tem que estar com isso. Para poder a gente conseguir seguir a marcha, a gente tem que estar alegre, ter coragem, ter esperança, né? Porque nos firmar nos pesadelos de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade de nosso Pai. E quando os negócios do mundo nos são adversos, né? Quando a parte financeira que Bartolomeu queria saber não tá boa. E quando tudo parece uma luta contra nós, perguntou o pescador a Jesus. E Jesus, né, observou, né, primeiramente o quê? Aquele desejo central de Bartolomeu e falou. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade da pergunta, esclareceu com bondade. Quando Jesus fala aqui, né, que percebeu inteiramente a finalidade da pergunta, o que Jesus fez? Ele buscou lá, ó, o desejo central de Bartolomeu para entender realmente o que era. E ele fala, qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura de que se efetuou o peso do ouro, muita vez amordaçando-se o coração e as consequências para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre os ursos dos caminhos. Não será a adversidade dos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que o arranque às ilusões da terra para o verdadeiro reino de Deus? Olha só isso, gente, que interessante, né? Quando ele fala aqui, não será a adversidade, que no caso, que ele está falando é de Bartolomeu, né? Que o Bartolomeu estava reclamando a parte financeira dele, né? Será que esse seu problema na área financeira não é um convite carinhoso para que Deus, para mostrar assim, existe algo mais, Bartolomeu? Vamos ver aí, né? Vamos ver a verdade do reino de Deus. E Bartolomeu guardou aquela resposta no coração. Todavia, sem experimentar certa estranheza, e logo lembrando-se que sua genitora partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou, ainda ansioso, né? Porque, como eu falo, né, Bartolomeu gostava de reclamar. Então, ele queria ficar ali questionando. Porque igual aquelas pessoas que a gente fala alguma coisa, fala, poxa, minha vida não tá legal não. Aí ele fala assim, poxa, mas tu tem saúde. Não, saúde eu tenho, mas, pô, tu já recebeu os aborrecimentos que eu tenho na minha família? Ou que eu tenho não sei o quê? Igual o Bartolomeu, fica ali questionando Jesus. E mais uma vez ele questionou lá. E pela última tentativa de Bartolomeu, a última, Jesus fala,
Não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Isso foi a pergunta de Bartolomeu, né? Não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado, quando a gente está triste? E Jesus responde: mas quem está perdido, se Deus é Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser será abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem que ser um semeador de paz e de alegria. Bartolomeu começou a recordar as reações de suas tristezas intraduzíveis, né? Aquele momento que Jesus falou isso, Bartolomeu começou a refletir sobre ele mesmo, né? Das minhas tristezas, aquela reflexão, ele com ele mesmo, né? Mas com surpresa, não mais as encontrou. Lembra-se que havia perdido a afetuosa genitora. Refletiu, porém, com mais amplitude com os desígnios da providência divina. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou que os seus irmãos pelo sangue o aborreciam e o caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Passou revista os insucessos materiais, contudo, que eram as pescarias e a avareza dos negociantes da Betsaida e de Cafarnaum, comparado à luz do reino de Deus que lhe trabalhava por edificar o coração. Sua alma estava agora clara, o coração estava aliviado e feliz. Ou seja, né, gente, aí começou, né, a cura da alma de Bartolomeu nesse processo. Que ele começou a entender, né, o outro lado das coisas. Aí ele vem falando assim, ó. Ao ranger dos gonzos da porta, seus irmãos dirigiram-lhes impropérios, acusando de malfilho, de vagabundo, de traidor. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como das outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai acusou igualmente, escorraçando. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus, mas ele sim o conhecia. Não conseguindo esclarecê-lo, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tornou as suas redes velhas, demandou sua barca, teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago, como estava mais acolhedor e mais belo, seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis, de tarde não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num canto de alegria, um sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos que observavam, né, Bartolomeu, aquela mudança, estavam ali intrigados, né? Exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do seu discípulo. E foi aí que a cura espiritual de Bartolomeu começou. Aí, gente, Jesus, né, começou a pregar a boa nova. E certa altura contou, conforme a narrativa de Mateus, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, que foi achado e escondido por um homem, que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava embevecido. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo. Pela ternura que evidenciava, o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver alijado todas as vaidades que ainda se não desfizeram, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento,
Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre os eternos júbilos do Evangelho do Reino de Deus. Bartolomeu foi curado. É isso, gente. Que as vibrações de Cristo através dos seus ensinos nos alcancem. Que o amor cure a mazela dos nossos corações e das nossas almas. Espero que vocês tenham gostado. Que a gente possa, através desse estudo, conseguir entender e identificar o nosso desejo central, para que a gente consiga trabalhar, orar, vigiar, né? E mudar essa frequência, né? Virar essa chave. Agradeço a todos, agradeço ao Davi, a todos os meus amigos aí, Célia. Muito obrigada, tá, gente, pela acolhida. Desculpa a prolongas. Fiquem com Deus e vamos finalizar. Vou fazer uma prece do Anjo do Senhor, que é rápida. Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, Deus a ti me confiou a piedade divina. Sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo a todos, fiquem com Deus.